Antes de tudo, deixa eu nos apresentar. Nós somos o laboratório de... Bom, antes de tudo eu vou nos apresentar. Nós somos o Laboratory of Statistics Signal Processing and Inverse Problems da Federal University of Technology, Paraná, em Brasil. Nós trabalhamos com processamento de imagens, problemas inversos, principalmente reconstrução de imagens, métodos de imageamento por ultrassom, principalmente aplicados para ensaios não destrutivos, simulação física, especialmente acústica e elástica, mas também alguma coisa de simulação elétrica, escoamento multifásico, e esses outros tipos de simulação, né, elétrica e multifásico, são consequência de algumas parcerias que nós temos com outros laboratórios da universidade e também com parceiros da indústria, como a Petrobras, a Companhia Brasileira de Petróleo, né? A Imermessing, que é uma empresa que desenvolve sensores de Distributed Acoustic Sensing. E caso vocês tenham interesse em compor essa lista aqui, por favor, entrem em contato. Bom, a técnica que eu vou apresentar hoje aqui é motivada por algumas similaridades que a gente encontra na... Bom, a técnica que eu vou apresentar hoje aqui foi importada da sísmica, e essa importação da sísmica é motivada por algumas similaridades que a gente encontra no processo de aquisição de dados entre as imagens sísmicas e ultrassom por imersão. Essas duas figuras deixam isso claro, né? Aqui eu tenho um Seismic Survey, onde um airgun emite um pulso sonoro, e esse pulso reflete em interfaces entre diferentes meios aqui no solo, causando reflexões que são recebidas por hidrofones nesse array aqui. Isso é muito semelhante a uma aquisição Full Matrix Capture de ultrassom, né? Onde um elemento do array de transdutores, do transdutor array, emite um pulso de ultrassom. Esse pulso reflete nas interfaces entre diferentes meios e a reflexão é percebida por todos os elementos. A técnica sísmica que nós estamos aplicando em ultrassom se chama Full Waveform Inversion, é usada a sigla FWI, e nessa técnica, basicamente, a gente tem que encontrar um modelo de mapa de velocidades para o objeto inspecionado. A técnica de imageamento que eu vou apresentar aqui se chama Full Waveform Inversion, então tem essa... A técnica de imageamento que eu vou apresentar aqui se chama Full Waveform Inversion, tem essa sigla, então, FWI, e ela é uma técnica iterativa, onde a gente faz uma aquisição de dados, né, uma inspeção num objeto, e essa inspeção gera dados de ultrassom. E a gente tem que encontrar um mapa de velocidades do objeto que, através de uma simulação, que simula essa aquisição aqui, gere dados suficientemente parecidos com os dados reais. Então, eu começo com um modelo inicial aqui, um chute inicial, simulo os dados que seriam gerados por aquele modelo inicial. Se esses dados aqui forem suficientemente semelhantes aos dados reais, então o algoritmo para e retorna esse modelo inicial como o modelo correto, né, o modelo estimado. Se não, ele faz uma atualização aqui, baseada em gradiente do modelo, gera um modelo atualizado e simula novamente. Obtém novos dados, faz novamente a comparação e fica fazendo isso iterativamente. É claro que o grande desafio aqui é como atualizar o modelo, né?
E é disso que a gente vai tratar aqui nesse trabalho. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou fazer uma analogia com um problema mais comum, mais bem conhecido aqui no mundo dos ensaios não destrutivos, que é a estimativa do mapa de refletividade. Então, esse é um problema linear, né? Onde a gente monta aqui um modelo linear, representado por uma matriz H, onde cada coluna dessa matriz representa os dados adquiridos, caso eu tenha uma refletividade pontual, unitária, em cada ponto modelado aqui. Então, as refletividades, os dados representando as refletividades de cada ponto, montam o meu modelo direto, né? E depois, qualquer conjunto de dados G aqui, adquiridos na prática, eu vou assumir que esse conjunto de dados G é o resultado de um mapa de refletividades θ multiplicado pelo meu operador do modelo direto aqui, H, que eu construí com aqueles modelos de aquisição. Dessa forma aqui, o G é uma combinação linear das colunas do H, né? Então, uma forma de resolver esse problema, de fazer o problema inverso aqui da reconstrução de imagens, caso a gente não esteja usando regularização, é simplesmente fazer esse mínimos quadrados aqui, minimizar a diferença entre os dados recebidos, né? E os dados sintetizados aqui a partir da minha estimativa de mapa de refletividades. Uma forma de fazer isso é usando um algoritmo de gradiente descendente. Então, eu tenho aqui o problema inverso, né, de otimização. Eu posso descrever ele como a minimização de uma função custo C de θ, onde a função custo me dá aqui os mínimos quadrados. E o gradiente para esse cara aqui, o gradiente é a grande... E como eu comentei antes, o grande desafio é como atualizar o modelo, né, iterativamente. Nesse caso linear aqui, o gradiente possui uma solução fechada. O gradiente desse tipo de função é esse aqui, H transposto, Hθ menos G. E reparem que esse Hθ menos G é exatamente o resíduo, né? Eu pego a minha estimativa do modelo de refletividade, gero dados sintéticos e subtraio dos dados reais. Então, esse resíduo eu acabo colocando aqui na transposta do modelo direto, que a gente pode chamar também de simulação adjunta, né? Eu faço aqui uma simulação e aqui uma simulação adjunta, e aqui eu obtenho, então, o gradiente, né? Então, o gradiente é dado pela simulação adjunta quando eu coloco como termo de fonte o resíduo aqui obtido com a minha estimativa presente. Então, esse fluxograma aqui sintetiza isso, né? Sumariza esse processo. Eu tenho uma enésima estimativa, faço uma simulação, né? Multiplico pelo H, para gerar aqui os dados referentes a ela, os dados sintéticos. Comparo, né? Subtraio dos dados reais e o resíduo entra como termo de fonte numa simulação adjunta, que é, aqui no caso linear, dado pela matriz transposta. E aí eu obtenho o gradiente. Esse gradiente, eu vou dar um passo na direção desse gradiente, né? E aí tem um algoritmo, normalmente a gente usa algoritmos de line search para definir o tamanho do passo. E aí pronto, eu tenho a estimativa atualizada aqui do modelo de refletividade. No nosso caso, no FWI, a gente está estimando um modelo de velocidades. Então o problema é um pouco mais complexo e ele não é linear. Mas ainda assim é muito semelhante. Eu tenho o objeto inspecionado, que vai gerar dados reais, e eu vou, da mesma forma, simular aqui, baseado num mapa de velocidades, fazer a simulação aqui da aquisição e gerar dados. Vou fazer a computação do resíduo, que vai ser exatamente aquela subtração, né, entre os dois sinais. Isso vai entrar como... o resíduo vai entrar como termo de fonte numa simulação adjunta, e aqui a gente se aproveita do fato de que o operador de onda acústica é self-adjoint, ele é adjunto de si mesmo. Então,
acaba que esse simulador aqui é exatamente o mesmo simulador que a gente usa na aquisição. E aí ele vai gerar um campo de pressão. Como esse problema é não linear, existe uma etapa a mais aqui, que é esse produto interno aqui, que a partir do campo de pressão simulado vai me dar o gradiente. Aí sim, eu pego o campo simulado, passo por essa expressão, que é a equação 4 ali do artigo, e com isso eu obtenho o gradiente. E aí eu dou um passo na direção do gradiente. Mas normalmente a gente não utiliza um line search, né? Nesse caso, é mais comum a gente utilizar um método de segunda ordem, Newton ou quase Newton, que tem uma taxa de convergência muito maior, né, do que um método de primeira ordem baseado em gradiente. Bom, aqui estão alguns resultados com esse tipo de reconstrução, e a gente pode ver que não são resultados muito animadores. Mas se é um algoritmo tão sofisticado, né, e que dá resultados tão interessantes na sísmica, o que é que aconteceu aqui? De quem é a culpa por esses resultados visualmente pouco interessantes, né? Who's to blame? Na sísmica já é bem conhecido esse problema de cycle skipping, que é o culpado por essa má convergência do algoritmo ali. Quando a gente está estimando velocidade ao longo de um meio, se você tem uma estimativa de velocidade muito diferente da verdadeira, os dados recebidos vão ter um atraso muito grande com relação aos dados reais. E se o algoritmo de otimização for baseado em gradiente, como é o caso dessas implementações do FWI, vai ocorrer esse problema aqui. Aqui eu tenho a norma da diferença entre um sinal, um pulso típico de ultrassom e uma versão deslocada dele. E a gente vê que a norma da diferença é altamente oscilatória e é cheia de mínimos locais, né? Então o algoritmo tende a ficar preso num desses mínimos locais se ele começar dentro da bacia de atração de algum desses mínimos. O ideal é que é necessário, então, que o algoritmo se inicie dentro da bacia de atração do mínimo global da solução correta. E isso é muito difícil, é muito pouco provável, né, que uma estimativa inicial esteja dentro da bacia de atração do mínimo global. A solução para isso vem através da mudança na função custo. A gente vai utilizar não mais mínimos quadrados como função custo, mas uma outra função custo que seja mais convexa, menos oscilatória e com uma bacia de atração mais alargada. E, felizmente, essa função existe, é trazida lá da teoria de Optimal Transport, de otimização, e ela se chama Wasserstein Optimal Transport Distance Cost Function. E está aqui um exemplo gráfico dela, dá para ver que é muito mais interessante do ponto de vista de convexidade do que a função custo L2. Então, a gente vai passar a utilizar essa função custo no FWI. Como? Bom, vocês devem se lembrar que a gente coloca o resíduo aqui como termo de fonte na simulação adjunta. Esse resíduo é a diferença, né, entre esses dois sinais, o real e o sintetizado, simulado, porque essa diferença corresponde à derivada do
E como que a gente faz isso? Vocês devem se lembrar que esse resíduo... e como que a gente faz isso? Bom, vocês devem se lembrar que o resíduo, né, a diferença entre os dados reais e os dados simulados, sintetizados, entra como termo de fonte na simulação adjunta. Por que é a diferença entre eles dois? Porque a diferença entre eles corresponde à derivada da função custo L2. E, na verdade, para qualquer função custo, se a gente colocar como termo de fonte a derivada daquela função custo com relação aos dados, a gente vai obter E como que a gente faz isso? Como que a gente adapta o problema para minimizar essa função custo? Bom, vocês se lembram que o que a gente coloca como termo de fonte aqui na simulação adjunta é a diferença entre os dados reais e os dados simulados, né, a partir do nosso modelo presente. Mas por que é essa diferença? Porque essa diferença aqui corresponde à derivada dessa função custo L2 com relação aos dados simulados, ao F. Ocorre que, para qualquer função custo, se a gente colocar a derivada dela, né, a derivada dela com relação aos dados, como termo de fonte aqui, o algoritmo vai estar minimizando aquela função custo. Então, o problema se resume a encontrar a derivada da função custo Wasserstein, né, dessa função custo aqui, com relação aos dados simulados, e aí colocar isso como termo de fonte. Claro que isso não foi um trabalho fácil, né? Tem todo um apêndice lá no final do nosso artigo mostrando como é que se obtém essa derivada, né? Mas, uma vez chegando nessa solução, a gente pluga isso no algoritmo e passa a minimizar essa função custo. E aí, como é que funciona o workflow computacional aqui do nosso problema? Nós temos, então, uma simulação direta aqui, a partir da nossa estimativa corrente, né, presente do modelo. É feita Bom, com relação ao workflow computacional, o que a gente fez para agilizar o processo do algoritmo, já que tem muitas simulações envolvidas, né? Todas as simulações foram feitas em GPU. Então, aqui tem a simulação direta, né? O que está em rosa representa o que é executado em GPU. A simulação direta, né? Dado o nosso modelo atual, é feita uma simulação para gerar os dados sintéticos. Depois, a simulação adjunta é feita também em GPU, e a gente tem que fazer novamente a simulação direta, né? Tem que fazer novamente essa simulação aqui, para poder realizar esse produto interno sem ter que guardar esses dados aqui, sem ter que guardar todo o campo de pressão, né, de todos os instantes de tempo. É mais eficiente a gente refazer essa simulação. Então, são 3 simulações completas de campo acústico por iteração. As simulações e o produto interno, aqui, são feitas em GPU, e o restante é feito em CPU, porque o restante, comparativamente, tem um custo computacional negligenciável. Então, essas duas aqui são a mesma simulação, né? Na nossa implementação, uma observação que eu tenho que fazer é que os dados que a gente está chamando de dados reais também foram simulados. Isso porque o nosso simulador é um simulador acústico 2D,
E os dados realmente reais são feitos em 3D e existe uma diferença da função de green 2D acústica para a função de green 3D, e essa diferença é que está impedindo que a gente consiga fazer dados simulados, né, representarem bem dados reais. Então, nesse momento, o nosso algoritmo de reconstrução só está conseguindo reconstruir modelos que foram simulados em 2D também. Mas a gente já está trabalhando nisso, a gente está fazendo simuladores 3D tanto acústicos como elásticos, e a gente pretende em breve trazer esses novos resultados aqui no QNDE. A gente usou diferenças finitas e perfectly matched layers para absorbing boundary conditions, né, para poder reduzir o tamanho do domínio espacial de simulação. E os dados aqui representam um caso com dois arrays de 64 elementos e com pitch de 1,59 milímetros entre eles. No line search, na verdade não é exatamente um line search, né? É um método de segunda ordem, um método quase Newton. A gente usou o algoritmo LBGFSB, que tem uma implementação no pacote Optimize do SciPy. E a GPU utilizada foi uma NVIDIA Titan XP com 12 GB de memória RAM. E aí a interface entre o Python e a GPU é por CUDA. E estão aqui os resultados preliminares, então, com essa nova função custo, né, Optimal Transport Distance, FWI. Como vocês podem ver, visualmente, esses resultados são muito superiores aos resultados que a gente viu anteriormente com a função custo L2. Em todos os casos, aqui foi utilizada como estimativa inicial um campo homogêneo com a velocidade da água, né? Todos os ensaios aqui representam ensaios por imersão. Então, a gente considerou como modelo inicial um campo de água vazio, somente com água. Né? E não só visualmente, mas numericamente também, esses resultados são muito superiores. Como a gente simulou os dados reais para a reconstrução, então a gente tem acesso ao ground truth, né? A gente tem acesso ao modelo verdadeiro. E aqui a gente pode ver que em todos os casos o OT-FWI ou OTD-FWI deu resultados muito melhores, né? Com um misfit menor. E o interessante é que mesmo para o critério L2, o OT-FWI deu resultados melhores do que o L2-FWI. Isso evidencia a robustez desse método, né, com relação à estimativa inicial e a melhor convergência dele. Então, esses resultados preliminares são bem motivadores, né? Isso nos motiva a continuar investindo nessa frente de pesquisa. E os próximos passos que estão sendo executados agora é a elaboração de simuladores em 3D, além de ondas acústicas, também ondas elásticas, né? Porque aí a gente pode simular tanto ondas de pressão como ondas de cisalhamento, né? Tanto pressure como shear waves. Também a gente está trabalhando na migração para o WebGPU, que a gente acredita que vai dar maior flexibilidade, né? Maior portabilidade para os nossos métodos. E todos esses incrementos práticos vão nos permitir finalmente utilizar o algoritmo para reconstrução a partir de dados reais. Então é isso. Eu concluo aqui a apresentação, agradeço pela atenção de todos. Deixo o nosso site disponível aqui, vocês podem entrar em contato para qualquer dúvida. Obrigado.